E a gente percebe isso realmente no desmonte da família, né, no Sim. desmonte das relações familiares, Uhum. nas amizades, naquela coisa que se tinha antigamente de conhecer o vizinho, bater um papo com ele, Perfeito. né, fazer um churrasco com ele, Uhum. conhecer o seu bar, o seu entorno, sua comunidade, o seu clã, né, o sentido de clã, aquele sentimento de clã, a Isso. gente perdeu, Perdeu. né. A pandemia, inclusive, agravou isso, porque o outro é aquele que pode me infectar, Porque a né? distância dele. Verdade. Né? Então, assim, a gente teve um Eu fui uma ponto, dissidente. né, de agravamento disso na pandemia. Então, é, veja, então o ponto não é será que eu sou narcisista? É sim, puxa, o narcisismo está aí. Se eu não pensar sobre isso, digamos, eu posso entrar nessa correnteza sem perceber, né? O uso também das redes sociais faz com que a gente vá publicando voluntariamente sobre a nossa vida, né? Não tem ninguém, digamos, dizendo, e aí, me diz o que que você fez hoje, mas a gente vai lá e comunica voluntariamente, se Aham. autoexplora, se autovigia, né? E aí vai contando, e aí fica até um pouco mais evidente essa coisa do você como projeto pessoal, o que que eu estou comendo, o que que eu estou Tô fazendo. malhando direitinho, tô malhando Isso, direitinho. isso. As pessoas referem, às vezes, na clínica também, de que elas estão fazendo alguma coisa e já conseguem imaginar a postagem do que elas vão fazer. Uhum. Então, esse é o texto, vem o roteiro. Então, veja que isso, A trilha sonora. a trilha sonora. Então, veja como a vida fica espetacularizada, né? Como a gente passa a funcionar dentro daquele modelo, como aquilo vai capturando a gente, né? Até porque isso está sendo premiado, recompensado. Hoje o trabalho de influencer, influenciador digital, é extremamente rentável, né? A Eu ia gente até te sabe. perguntar, se dentro da tua prática clínica, você percebe muitos profissionais liberais com esse quadro de burnout, porque justamente essa autoexposição nos é cobrada, né? Você tem que postar sempre do teu trabalho, você tem que dizer o que você está fazendo, fazer isso, aquilo, outro, tem que estar não sei quantas, postar não sei quantos stories, não sei quantos E feeds, né? manter a Isso é regularidade. exaustivo, literalmente é exaustivo. Uhum. Isso também precisa do seu limite, né? Mas dificilmente a gente tem esse controle, né? Quando começa a usar, o dedinho começa a rolar, dificilmente a gente encontra esse controle, né? E assim, eu percebo que profissionais liberais que usam, né, ou precisam usar as redes sociais para divulgar seu trabalho, que dependem delas para efetuar vendas, por exemplo, né, relatam muitas vezes situações assim de exaustão, de não querer fazer mais isso, não querer se expor, né? Não necessariamente desembocando num quadro de burnout, até provavelmente por estarem falando sobre isso, se apropriando de sua palavra, talvez essa operação analítica, né, ou terapêutica, já auxilia a pessoa a não chegar nesse quadro, mas existe um sofrimento relacionado a a forma como a gente usa, como isso está presente, né, nas nossas vidas. Que é o profissional liberal, né? O médico, o Uhum. advogado, né? O cirurgião plástico até tem bastante demanda. Ah, a gente não tem um RH para se queixar, né? A gente não pode ir pro médico pegar um atestado e tirar 3 meses, senão não tem que ir para patologia. Sim. Então é uma coisa, eu percebo assim, aliás, as duas pessoas que eu conheço pessoalmente que tiveram diagnóstico de burnout, de Santa Sá, os dois eram profissionais liberais, né? Chegaram num ponto de exaustão, porque ele é o chefe de si mesmo, a cobrança vem dele, e ele tem, o profissional liberal ele não tem um chefe, ele tem cliente, são centenas, às vezes, de chefes diferentes, com demandas diferentes, com necessidades e exigências diferentes, né? Assim, eu tenho cliente que sabe, que tem noção e me liga até às 18 horas, né? Tem cliente que me liga às 22, me manda mensagem às 22, se eu não respondo, ele acha ruim, né? E eu não sou criminalista, pode ser assim, cara, se eu fosse criminalista, tivesse que tirar o sujeito da cadeia, ok, mas eu não sou criminalista, então nada que aconteceu às 22 horas, a não ser que tenha atropelado alguém, matado alguém, não pode esperar até às 8 do dia seguinte, mas... Isso me levou a um pensamento, justamente isso, essa autocobrança, essa necessidade, são pessoas de alto risco, né? Dentro do ambiente da empresa, seria correto dizer
que as pessoas que têm mais risco de desenvolver o burnout ali seriam pessoas com maior responsabilidade atribuída ao seu cargo, como os líderes, gestores, seria certo dizer isso? Ou é subjetivo? Você tem distribuído desde o chão de fábrica até a... Na sua vivência, né, clínica. É claro que é possível que tenha em qualquer nível sobrecarga, cobrança elevada. Aqui a gente falou bastante sobre a autocobrança, né? Mas também existe, né, situações em que essa cobrança vem de uma chefia, de uma liderança, né? Nem sempre isso vem daquela forma, mas que eu já incorporei, né, um chefe muito exigente, né? Eu ia E falar sou tóxico. tóxico, também Então, pega esse gancho aqui que eu quero perguntar uma coisa para vocês, mas deixa terminar o raciocínio. Mas vamos pensar assim, né, que líderes, né, em geral, são pessoas que vão acumulando responsabilidades, né? Vai ficando cada vez mais descompensada essa relação entre as tarefas que eu tenho para fazer, o tempo que eu tenho para fazer e as outras coisas da minha vida. Então, essa matemática ela já vai ficando descompensada, então a gente pode fazer uma relação de que profissões de liderança, cargos, né, né? que aumentam assim, as responsabilidades, também poderiam aumentar o risco do burnout. A gente falou de, historicamente, estar relacionado a profissões da área do cuidado, né, mas a gente também observa isso na educação, especialmente com professores, né, um nível alto de, não necessariamente de um burnout diagnosticado, mas a gente vê, né, pelos afastamentos do trabalho, atestados médicos, né? Você Inclusive, pensa bem, o professor ele tem outras vidas sobre o cuidado dele. Opa, Né? cuidado e educação que assim, então, né? vamos pegar uma turma padrão. Uma turma padrão tem 41, 31, 41. São 40 pessoas diferentes, maneiras de pensar, de As suas agir, famílias, né? Suas famílias, né? E hoje em dia o professor ainda tem um transtorno que ele não pode mais corrigir, ele não pode fazer uma correção dentro da sala de aula de comportamento, que vem paizinho, mãezinha e diz, ó, minha valetila, leitinho dourado, não pode ser corrigida. inclusive sobre isso, eu vi hoje de manhã na Exame uma Você sabe o que reportagem. acontece, né? Eu vi na Exame uma reportagem dizendo que no Rio de Janeiro, 45% dos profissionais de saúde no último ano foram afastados por transtornos mentais, exaustão, depressão, burnout, e a maioria não volta para a sala de aula. Então, isso é muito grave. As pessoas têm que começar a pensar sobre isso. Professor, né? Ninguém mais quer ser professor. Por conta de tudo isso que você falou. A gente ainda tem o risco da violência que sobrecarrega os professores, né? Sim, violência escolar é ou uma do realidade próprio no bairro em Brasil que que- trabalham, né? E assim, uma turma tem 30, 40 alunos. Os professores que trabalham 20 ou 40 horas têm mais de uma turma, né? Assim, 40 horas eu me pergunto como é possível, sabe? E a hora atividade que seria reservada justamente para fazer planejamentos ou correções parece nunca dar conta, né, de suprir as horas necessárias para que o professor faça isso. Né? Minha mãe foi professora a vida inteira, ela dava aula de metodologia e prática de ensino do magistério. Ela formava professoras. E eu perdi a conta de quantas vezes eu sentei com ela para ajudar ela a corrigir prova. Que realmente a tal da hora atividade não é suficiente para fazer tudo que tinha que fazer. E era engraçado porque às vezes a gente andava para os lugares, as pessoas paravam, ó, professor, ela, é louco, mas não sei quem é. Sim. São tantos, é demais. Então a gente, assim, ó, vamos pensar o seguinte, a gente viu que a gente tem traços de personalidade que pode propiciar o burnout, mas na outra conta a gente tem o desenho do trabalho. Né, o desenho da nossa sociedade, da nossa cultura, desse autodesempenho, né, que a gente traz para as culturas organizacionais. A gente tem alguns outros elementos dentro do design do trabalho, às vezes com sobrecargas de uns e baixa carga para outros, uma injustiça organizacional, né, para a formação de panelinhas, premiação de pessoas, às vezes, por afinidades pessoais e não por competência. Né. Tudo isso forma a tempestade perfeita para eu desembocar um burnout. Mas tem alguma coisa que possa dizer assim, ó, isso eu tenho
a gota d'água, na tua prática clínica, o estopim para o sujeito ter aquela Gatilho, crise e né? acabar no consultório do terapeuta com o diagnóstico do burnout. Uhum. Olha, nas histórias que eu já escutei, né, isso me parece mais subjetivo. Às vezes é a fala, alguma coisa que alguém disse, alguma coisa que alguém fez, né, assim, acaba sendo algo mais Uhum. subjetivo, assim, né, pelo menos, né, de acordo com a minha prática clínica, assim. Mas o que você fala sobre condições de trabalho que podem favorecer, né, que essa tempestade vire um burnout, acho que é para isso que as empresas precisam olhar, né, para aquilo que nos seus processos, nas condições em que esse trabalho é realizado, o que disso pode de fato estar contribuindo, né, para gerar um risco psicossocial, né? Eu te perguntei isso porque, assim, as pessoas com quem eu conversei que sofreram do burnout, né, elas me relataram que elas estavam conseguindo conduzir, e gerenciar aquela alta carga de trabalho, as demandas, a exigência, etc., até o momento que aconteceu uma situação que a gente pode dizer, assim, genericamente de assédio. Eu topei com um chefe tóxico. O que é um chefe tóxico, assim, o que seria uma pessoa tóxica? Uhum. Sempre que a gente ouve esse termo tóxico, né, é Que virou uma tóxico palavrinha de moda também, né? também. O ambiente é Também. tóxico, o chefe é É. tóxico, detox. Tudo é tóxico. O ex é tóxico. O ex é tóxico, O ex- né? O ex? O ex. O ex? O ex é tóxico. Sempre que a gente escuta esse termo tóxico, né, alguém está falando esse termo, então é tóxico para alguém. Então a gente precisa sempre escutar melhor, né? Tóxico para quem? Tóxico por quê? O que que esse outro, né, diz ou faz que te leva a sentir o que você sente, não é experienciar o que você experiencia. Então, não vou aqui, digamos, correr o risco de dizer que tóxico é alguma coisa generalista, porque pode ser tóxico para algumas pessoas, para outras não. Porque, por exemplo, quando a gente tem né, uma liderança assim que faz uma fala como se vira, Dá teus pulos. dá teus pulos, não tem que se entregue, não importa até que horas você fique, digamos, alguma coisa que é bastante evidente que estaria ferindo algo ali, né, na relação de trabalho. Se isso se assoma com uma pessoa que pode ter uma dificuldade de dizer não, de reconhecer e comunicar os seus limites, aí o caldo começa a ferver. Então, não é só, digamos, a fala de um outro, que eu posso olhar para essa fala e responder assim, cara, não pode falar assim comigo. Ou sei lá, né? Só que, Novamente, a dependendo importância da autopercepção, se também, conhecer os seus limites. também. Então, assim, a fala pode até ser tóxica, né? Mas eu posso reagir de diversas maneiras a essa fala. Só que é claro, né? Numa cultura de empresa em que você é subordinado de alguém, ou que existe sempre a iminência de você poder ser desligado, né? Porque assim funciona, né? Existem interditos, né? Que vão se colocando na frente do que você às vezes poderia dizer ali, né? Então isso vai criando, digamos, um cenário mais propenso, né? Para essa ebulição, né? Mas assim eu vejo que isso que foi falado antes, não necessariamente, tipo, topei com o chefe e aí explodiu, né? Mas isso que você falou antes, eu fui aguentando. Esse é o problema. Que eu fui aguentando, eu fui suportando, eu fui ignorando os meus limites, né? Eu fui permitindo, Me maltratando. fui me maltratando, permitindo essas agressões comigo por uma série de motivos. Porque, sei lá, incorporei a ideia de que trabalhar é isso mesmo. Que eu entendi precisava dar era conta, que eu precisava aguentar aquela situação. Não pode ser bom, agora é ruim mesmo. Exato. Então, por uma série de motivos, eu vou compactuando com essas autoagressões, né? Com esse ignorar dos próprios limites. Às vezes a pessoa nem sabe quais são os seus limites, né? Quem dirá comunicá-los, né?